Então, falando já, né, do configurador de cenários tributários, a gente vem falando sobre ele já, divulgando sobre ele já há algum tempo. Acredito que você já tenha recebido algum informe nosso falando da divulgação desse produto. Esse produto ele já está na versão 2501. Então, se você que está pegando aí a última Service Pack da 2501, ele já consta lá. E a gente construiu um produto visando atender a reforma tributária, né? Mas também tentando simplificar. Então, quando a gente olha tudo isso que a Magali explicou para a gente até agora, a gente vê a complexidade dessa reforma tributária e o nosso grande desafio enquanto produto é garantir uma solução fácil de ser utilizada, que entregue, né, os resultados que a gente precisa ali, que são os cálculos dos novos produtos, mas que também simplifique toda essa dinâmica de parametrização, de cálculos, de onde ficam essas configurações, como vamos fazer essas configurações. Então, a gente fez um estudo extenso em cima das informações que nós tínhamos na reforma. A gente vem trabalhando em reforma tributária nos supermercados desde o ano passado, meados de maio, abril, maio. Então, a gente fez longas discussões, fizemos dinâmicas, fizemos debates com alguns clientes, fizemos testes de protótipos com alguns clientes, para a gente realmente entregar uma ferramenta, um produto, uma solução que fizesse sentido para o nosso segmento. Pensando que dinamismo no nosso segmento é a raiz do negócio, né? Então, as operações mudam o tempo todo, as legislações atuais, né, ainda continuam se mexendo, né? Novas publicações a todo momento. Então, a gente juntou todos esses problemas, colocamos dentro de um funil e elaboramos aí uma solução que a gente acredita muito que vai resolver toda essa problemática, né, da reforma tributária. Então, a gente construiu o configurador de cenários tributários. Então, no configurador de cenários tributários é onde você vai consolidar todas as suas parametrizações de cálculo dos novos tributos da reforma tributária. Então, tudo que for relacionado a cálculo da CBS, do IBS ou do IS, a gente vai centralizar aqui no configurador de cenários tributários. Então, toda aquela sistemática que nós temos hoje nas duas linhas, tanto RMS quanto CON5, elas permanecem, né, pensando aí, pegando aí a fala da Magali, 50 anos de transição aí, então isso permanece lá, continua funcionando da mesma forma, e a gente adiciona aí uma nova dinâmica, um novo jeito de fazer essas parametrizações. Então, para começar ali dentro do configurador de cenários tributários, quando você fizer o seu primeiro login ali, você vai se deparar com duas aplicações, né? A primeira é o cadastro de cenários tributários, e a gente já chega lá, e a segunda ali é o cadastro de situações tributárias e classificação tributária. Então, pegando a fala lá da Magali, o governo trouxe aí essas novas classificações, e a gente implementou aqui uma aplicação onde o usuário pode fazer esse cadastro. E por que a gente fala que pode fazer esse cadastro? Como nesse momento a gente ainda não tem essas tabelas reais, né, que o governo vai disponibilizar, e a gente já fez a publicação do nosso produto, né, divulgação do nosso produto, a gente está liberando essa funcionalidade de você poder cadastrar essas informações para você começar a utilizar o configurador e for fazendo os cadastros ali mais perto da realidade do que vai acontecer quando a reforma realmente virar lá em 2026. Esse cadastro hoje ele está manual, então você entra aí, como o Gui está te mostrando, você tem a opção de selecionar se você vai fazer um cadastro de CST ou do C-Class Trib, mas futuramente nas liberações, tendo essas tabelas reais, a gente vai fazer uma liberação nova aí, né? Uma versão nova do configurador, já colocando o input de todo esse cadastro para que você não tenha que ficar fazendo esses cadastros manuais. Então, de momento, tá manual para você poder degustar ali como é que é feito o cadastro, mas futuramente, além dessa tabela automática que a gente vai liberar também a opção de você importar tabelas externas, porque, dado aí essa complexidade, a gente sabe que essas informações vão sendo atualizadas a todo momento. Então, para que você não dependa de uma liberação de uma Service Pack, de uma versão nova, a gente dá essa possibilidade de você pegar a tabela lá que o governo vai disponibilizar, importar aqui e seguir ali com o seu processo no dia a dia de cadastro, tá? Então, a primeira aplicação é o cadastro de código de CST e classificação tributária. E a gente entra em si no que é o configurador de cenários tributários. O primeiro ponto importante aqui é que a gente está liberando o configurador em ambiente do que a gente chama de homologação. O que é essa homologação? Na homologação, você vai fazer todos os seus cadastros aqui, vai entender como o configurador funciona, vai levar a decisão lá para o setor fiscal,
juntar com o contábil para entender a maneira com que vocês vão fazer essas parametrizações. Só que, de momento, dado essas incertezas que nós temos da reforma tributária, essas informações elas não comunicam ainda com os RPs. Então, você pode cadastrar, você pode fazer todas as ações aqui, mas lá o seu operacional continua funcionando como acontece hoje. Você vai visualizar os novos campos nas aplicações, porque nessa versão da 2501 já consta também tudo que a gente fez dentro dos RPs, mas ainda não recebe os valores. A gente fez isso por uma questão de segurança, até porque a gente tem aí a lei divulgada, né, publicada, mas ainda temos algumas incertezas ainda relacionadas à operação em si. Então, visando a segurança, a gente liberou, né, o configurador em ambiente de homologação, mas futuramente a gente libera uma nova Service Pack com essa chavinha habilitá-la e você vai poder mudar ali para produção e essa comunicação começa a acontecer com o RP, tá? Em termos de comunicação com o RP, todos os processos nativos hoje do RP, compra, venda, simulação de tabela fornecedor, tudo isso está integrado com o configurador. Então, os cadastros que você realizar aqui, que tiver ali informações, né, de produto, impostos, o RP está todo preparado para pegar as informações aqui e retornar esses cálculos lá para a operação, inclusive o nosso PDV, tá? Então, a gente fez todo já essa roupagem de integração. A gente realmente agora só liberou em ambiente de homologação, visando aí a segurança da operação atual de vocês, tá? Então, logou a primeira vez lá no cenário, no configurador de cenários tributários, você vai se deparar com essa telinha. Na gridzinha aqui de baixo não vai ter ainda nenhum cenário cadastrado, né? Então, você vai clicar aqui no botãozinho do cadastrar cenário. Quando você fizer isso, você vai ser levado para uma outra tela e aí você vai começar realmente a fazer esse cadastro. Então, você vai dar um nome ali, esse nome do cenário, ele está aberto, você pode colocar nome definindo a operação que está acontecendo. Se você quiser, de repente, colocar o artigo lá da legislação, você pode colocar. Então, o nome ali é livre, você vai definir o imposto que você vai fazer esse cadastro. Então, hoje a gente trabalha com a sistemática de um cenário por imposto, tá? Isso também visando a complexidade que a gente já viu lá na frente, nessas questões da reforma. Então, definiu ali o imposto, você vai colocar a data de início de vigência. E aqui também está uma grande entrega que a gente está fazendo, né? De dar essa permissão de ter vigência nisso, né? De ter vigência nesse cenário. Então, você coloca ali o início da vigência, aqui a gente usou o exemplo lá de 2026, e caso você saiba que esse fim de vigência, né, não tem um fim de vigência, esse cenário, você pode marcar ali que o cenário não tem vigência fim, e você vai continuar trabalhando com esse cenário até que você entre aqui no futuro e coloque a vigência fim. Todo o nosso processo lá do RP, eles comunicam essas datas com a gente. Então, por isso que a gente consegue controlar se a operação que está sendo comunicada aqui com a gente está dentro dessa vigência aí, dessa janela de vigência que você vai parametrizar. O campinho de orientação ali, você também é um campinho livre, você pode colocar o que você quiser ali dentro. E aí a gente desce ali para as condições de uso. Então, quando a gente fala de origem e destino, a gente está falando de onde a mercadoria está vindo e para onde a mercadoria está indo. No exemplo aqui, eu coloquei um processo de transferência entre empresas, né? Então, eu estou transferindo da empresa 1, que é a empresa que está emitindo esse documento, e eu estou mandando lá para a minha empresa 03. Então, informou aqui as origens também. Esses campos de origens, você tem ali N possibilidades dentro deles, tá? Então, você pode vincular ao mesmo tempo empresa, fornecedor, clientes. Então, você tem essa liberdade. Não necessariamente você precisa fazer um cadastro de origem e destino, determinando ali quem é. A gente tem um processo também dentro do configurador que, uma vez que você não informe nada nesses campos, a gente considera que ele vale para tudo. Então, você tem essa tomada de decisão para a empresa. Então, eu quero realmente fazer cenários mais genéricos, dependendo aqui a minha operação é mais simples, eu não preciso ter um número tão grande de cenários, então você consegue fazer um cadastro de cenários mais genéricos, e se você quiser também cadastros mais específicos, você também consegue fazer dentro do configurador. Então, definiu ali a origem e destino, a gente passa então para a parte do nível de operação. No nível de operação, a gente vai conseguir informar ali um CGO para a linha CON5 ou uma agenda para a linha RMS, consegue definir também os CFAPs dessa operação, se for o caso, e colocar ali embaixo se você vai fazer essa parametrização por NCM, por família ou por produto. Então, você também tem essa tomada de decisão, você tem essa escolha. Nesse caso aqui, eu optei por fazer uma parametrização por produto, então eu informo ali o produto e aí eu sigo para a minha próxima tela. Na minha próxima tela, eu vou fazer o vínculo do meu CST e do meu C-Class Trib anteriormente cadastrado lá naquela aplicação,
coloco ali a minha alíquota, a minha redução de alíquota se tiver, e informo a minha fórmula de cálculo. Essas fórmulas de cálculo é uma regra de negócio que já está dentro do produto, tá? Então, de momento, a gente montou uma fórmula ali diante de tudo que a gente tem de conteúdo da reforma, mas, obviamente, seguindo a lógica aí, tendo publicações, vindo novas regras, a gente vai alimentando aí essa parte da base de cálculo, tá? Então, seguiu esse espaço certinho, fez lá o cadastro do cenário cadastro do cenário tributário. Feito esse cadastro, posteriormente a esse cadastro realizado, você tem a opção de fazer a inativação desse cenário. Você consegue ali em cima na tela, naqueles campos que estão ativos, inativos e vigência, são filtros rápidos. Então, eu quero visualizar todos os meus cenários ativos. Então, clicando ali na opção de cenários ativos, ele lista para você abaixo ali na tela todos os seus cenários que estão ativos. Você tem buscas avançadas ali que você consegue buscar um cenário mais específico, né? Eu quero fazer uma alteração no cenário 4. Então, você consegue, na busca avançada, fazer isso. Você tem um campo de visualização rápida, clicando ali na partezinha do cenário, você consegue abrir o conteúdo que está dentro desse cenário, sem que você tenha que ir lá no campinho de edição, né? E para facilitar também esse processo de cadastro, a gente liberou também uma opção de duplicar. Então, eu tenho um cenário já cadastrado, eu vou lá, dou uma ação de duplicar, essa ação cria um novo cenário, e aí você precisa fazer obrigatoriamente as alterações ali, porque dentro do cenário, do configurador de cenários tributários, a gente também desenvolver um processo de consistência. Então, a gente também barra que você crie cenários duplicados. Então, se você tentar cadastrar um cenário onde a informação já exista, a gente vai barrar e dar essa informação para você, que já existe um cenário específico com essas informações. Isso para evitar cadastros, né, número de cadastros ali indevidos. Todo o processo que o usuário faz dentro do cenário, do configurador, de cadastrar, de alterar, de inativar, e, enfim, essas ações, a gente registra um log desse processo, até para garantir essa segurança também para vocês, porque a gente sabe que a gente está mexendo numa parte sensível do processo, que é cálculos de imposto. Então, tudo que a gente faz aqui no configurador, a gente tem um resultado lá nos processos, né, dentro do RP. Então, tudo que o usuário for fazendo aqui, a gente registra esses logs, tá? Importante frisar que o configurador ele é um produto cross, então ele vale tudo que eu estou falando aqui, ele serve para as duas linhas, tanto RMS quanto com 5, tá? Então segue aí a mesma lógica. Tudo isso que eu falei aqui para vocês já está disponível na nossa documentação lá no TDN, então tá aqui o link do QR Code para vocês e o link da documentação ali em cima. Então, todo esse processo que a gente fez, né, de repente você pode falar, nossa, Vanessa, de repente estou achando complexo. A gente fez uma documentação bem visando a independência, né, de vocês, então é realmente pegar essa documentação, pegar o produto em versão lá e começar a utilizar. O nosso time de suporte, serviços e implantação, ele também está todo treinado para responder dúvidas sobre esse novo produto. Então, acessando a documentação lá, você consegue ter todo esse aparato de como funciona, o que fazer, o que cada campo corresponde ali, o que eu devo, né, a lógica por detrás, né, como que o RP comunica ali, como é que eu vou encontrar esse retorno, né, onde eu vou receber esse retorno. Então, a nossa documentação está bem aparatada com tudo isso, tá bom?